bom, meus irmãos, saber que nós temos um pastor. E como é bom saber que esse pastor deu a sua vida por nós. Porque isso demonstra o quanto ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Coloque-se de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3. Leremos os versos de 8 a 12. Colossenses, capítulo de número 3, versos de 8 a 12, para a rápida mensagem desta manhã, onde a palavra gloriosa do nosso Deus nos diz assim: mas, agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra tão maravilhosa. Amém. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor Jesus Cristo ser o nosso pastor. Porque tudo isso que ouviremos, meu Pai, na manhã deste dia, só é possível por Cristo em nossas vidas. E por isso, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos e também pedimos que o Senhor fale conosco, meu Deus. Que a tua palavra nos anime mais uma vez para uma aproximação maior com o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. A liberdade da vocação é o tema desta manhã. Porque muito se fala sobre liberdade em nossos dias. É um assunto muito falado. As pessoas estão em busca de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão. As pessoas estão buscando a liberdade dia após dia e de uma forma muito intensa. E em busca dessa liberdade, muitos têm transformado liberdade em libertinagem, que são coisas completamente diferentes. Liberdade é algo muito bom, liberdade é uma bênção. Libertinagem, não. Libertinagem é ruim. Libertinagem está no pecado. Libertinagem é, de fato, algo destruidor para as nossas vidas. A libertinagem aprisiona, a libertinagem faz reféns. E por isso, as pessoas elas não conseguem perceber que, em busca da liberdade, ao dar lugar à libertinagem, elas se tornam mais escravas do que elas eram antes. E é algo extremamente terrível. E em busca de se tornarem livres, se tornam então escravas. Mas a vida que Deus nos proporciona, meus irmãos, em Cristo, é uma vida de liberdade. A vida em Cristo é cheia de libertação. A vida em Cristo, meus irmãos, é cheia de alegria. A vida em Cristo é cheia de leveza. Ela não é isenta de problemas. Nunca foi, nunca será. Mas ela é uma vida, meus irmãos, cheia de poder. E poder que liberta. E na liberdade que a vocação em Cristo nos traz, nós podemos crescer e viver uma vida plena de significado, plena de poder, plena da presença de Deus. E por que, pastor, a vocação da liberdade? Porque ao entregar a nossa vida a Cristo, nós somos chamados para isso. Nós somos vocacionados a uma vida de liberdade. É a vocação a qual Deus nos dá. Não é uma vida, meus irmãos, de prisões. Tem tanta gente, a gente escutava isso
muito no passado, hoje talvez um pouco menos, devido testemunhos de alguns que se dizem cristãos por aí. Mas eu me lembro quando era mais novo, que as pessoas falavam, puxa, mas você gosta de ser crente? Crente não pode fazer nada. A ideia que as pessoas tinham na cabeça é que o crente estava preso. É que o crente não podia fazer nada. Quando na realidade é o contrário. Em Cristo nós encontramos liberdade. Em Cristo a nossa vida se torna livre. Amém. E livre para agradar ao Senhor. Livre para alegrar o seu coração. Livre do pecado. Livre do peso do pecado sobre cada um de nós. E por isso, meus irmãos, nós precisamos valorizar a liberdade que essa vocação nos dá. Por quê? Pelo menos 3 razões eu gostaria de dizer nessa manhã. A primeira delas é que a vocação nos liberta da pequenez. A vocação nos liberta de uma vida pequena. Sem Cristo, a nossa vida, ela era uma vida miserável. Não importa os bens que tínhamos. Não importa a posição social que nós ocupávamos. Não importa nada dessas coisas. Porque todas essas coisas são passageiras, são curtas e são instáveis. Eu me lembro muito bem, quando no ano de 2008, uma crise econômica grande assolou ali a Europa, principalmente a Alemanha. E eu me lembro de um determinado empresário que, em um dia em que foi dormir, era bilionário, e por conta da crise, no outro dia, ele acordou não mais bilionário. Por incrível que pareça, ele era só milionário. Isso foi um choque para ele. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, o choque foi tão grande que ele tirou a sua própria vida. O empresário alemão tirou a sua própria vida. Ele não passou a ser pobre, ele só não era mais rico como era antes. Isso foi suficiente para que ele tirasse a sua vida. E os familiares disseram o motivo: desespero. Não sabia o que ia fazer para conseguir tudo aquilo de volta. Olha que vida pequena. Olha que projeção pequena de vida. Acabou o dinheiro, acabou a vida. E nós sabemos que existem pessoas que não é o dinheiro que faz com que a vida se torne pequena. São tantas outras coisas, tantos outros fatores. Porque a vida sem Cristo, ela se resume a muito pouco. Muito pouco. E devido à nossa natureza carnal, meus irmãos, nós estávamos fadados a agir, como nos diz o versículo de número 8 que lemos, com ira, com indignação, com maldade, com maledicência, com mentiras, com linguagem obscena, se não uma coisa ou outra dessa, tudo isso e talvez ainda um pouco mais. Porque uma vida sem Cristo e uma vida no pecado nos leva a esse tipo de coisa. É natural, meus irmãos, é natural nós vivermos dessa forma sem Cristo. Mas em Cristo nós somos libertos dessa forma vã, vazia e pequena. Porque Jesus, meus irmãos, nos dá a libertação e quando Ele nos liberta, Ele amplia a nossa visão do que de fato é a vida. O Senhor Jesus nos leva a galgar degraus mais altos. Ele nos faz voar como águias. Ele nos faz enxergar coisas pequenas que nós não víamos antes. Ele nos faz perceber coisas grandes que antes nós não dávamos importância. O Senhor Jesus, Ele transforma completamente a nossa vida, mostrando para nós que existe, meus irmãos, um mundo, uma vida muito melhor nele, mais profunda, cheia de graça, cheia de bênçãos, cheia de alívio, cheia de suporte. Uma vida, como nós ouvimos nessa manhã pelo hino cantado, uma vida com um direcionamento. Não vivemos mais errantes. Não batemos mais cabeça de um lado para o outro.
Jesus nos dá uma direção, e essa direção aponta para Ele. E nós viveremos eternamente com o Senhor. Eu não sei se você se lembra das características que a palavra de Deus ela fala a respeito do céu. Eu penso muito nelas. Eu gosto muito delas. Eu anseio muito pelo céu. É um lugar onde não haverá noite. Nós sabemos que a noite, ela representa um pouco do perigo, da insegurança. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falou sobre isso. O ladrão não rouba de dia. Por quê? Ele vai ser visto. Mas de noite, nós estamos entregues aos perigos. Hoje em dia até de dia, né, meus irmãos? A gente sabe. Mas a noite traz essa conotação. A Bíblia diz que lá no céu não haverá noite. Não haverá choro. Não haverá sofrimento. Eu acho interessante, uma das expressões que a Bíblia diz é que lá não haverá ranger de dentes. Puxa, meus irmãos, às vezes nós somos submetidos a tantas pressões nessa vida, que nós nos sentimos mesmo exprimidos pelas dificuldades. A Bíblia diz que no céu, não mais. Lá não haverá dor. Puxa, não haverá dor. Trabalho com os adolescentes, os irmãos sabem, e alguns deles às vezes pedem oração. Dor do crescimento. E aí dói as pernas, dói os braços. Eu acho que até já comentei com os irmãos aqui, quando eu era adolescente, eu achava que eu ia ter 1,90 m de altura. Porque doía tanto, meus irmãos, doía tanto. Eu pensava, se é dor do crescimento, eu vou crescer muito. Eu cresci, graças a Deus. Não foi 1,90 m. Mas eu cresci, mas doeu. E eu me lembro de uma vez, pastor Ebenezer pregando aqui no púlpito da igreja, muitos anos atrás. Ele falando sobre isso. Falando de uma vez o filho dele, o Guilherme, se queixando de dores, e levou no hospital e o médico falou, isso é a dor do crescimento. E aí a aplicação que o pastor Ebenezer fez nas mensagens foi assim, ele falou, meus irmãos, crescer dói. E é verdade. É verdade. Mas lá no céu, meus irmãos, nós já estaremos plenos, completos, livres do pecado, não haverá mais dor. E é para lá que nós estamos caminhando. Enquanto não chegamos lá, Deus nos liberta da ira e dá lugar à mansidão. Deus ele nos liberta da indignação e nós abrimos lugar para a complacência, algo que nós precisamos muito nos dias de hoje. Deus nos liberta da maldade e no lugar Ele nos dá bondade. Ele nos liberta da maledicência e no lugar nos dá benevolência. Nos liberta da linguagem obscena e no lugar nos dá uma linguagem pura e santa, temperada com sal, nos dá uma palavra que leva outras pessoas a serem libertas pelo poder desse mesmo Jesus. Meus irmãos, nós fomos chamados para uma vida assim, liberta de pesos. Nós fomos convocados, vocacionados a uma vida maravilhosa de liberdade em Jesus. Por isso ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em Cristo, meus irmãos, há liberdade, glória a Deus. E nós podemos viver isso. O pastor Carlos Júnior estava falando da abertura das Olimpíadas. Que terrível aquilo, meus irmãos. E aquelas pessoas não conseguem perceber que estão aprisionadas. E aprisionadas no pecado. Jesus nos liberta de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. A vocação, em segundo lugar, também nos liberta da mesmice. Porque nós fomos chamados a uma vida nova com Jesus. Passamos a desfrutar de uma das maiores bênçãos que poderíamos receber, e já falamos um pouquinho sobre ela, que é o crescimento espiritual. Infelizmente, meus irmãos, existem cristãos que, ao descobrirem
que o salvo é liberto da condenação do pecado, alguns desses cristãos já se dão por satisfeitos. Eles falam, poxa, que bom, então agora eu já não vou ser mais condenado ao inferno, era tudo que eu queria. E aí, eles passam a viver uma vida cristã bem pequenininha, bem baixinha. Me perdoem a expressão, meus irmãos, mas eu vou usá-la na essência do seu significado, tá bom? Passam a viver uma vida cristã ou espiritual medíocre, no sentido de que ela é baixa, ela é pequena, ela é média, ela apresenta pouca coisa. E Deus tem muito mais para nós, muito mais. O trecho que nós lemos, aqui no versículo de número 10, diz assim, e vos revestistes do novo. Ou seja, estar em Cristo já é uma bênção, porque tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Eu tenho certeza que os irmãos aqui ao longo da sua caminhada, principalmente os casados, mas aqueles que não são, têm as suas conquistas ao longo da vida, também têm essa mesma sensação. Como é bom quando nós temos algo em nossas vidas e aquilo já se tornou algo obsoleto. Por exemplo, algum objeto, algum equipamento eletrônico, alguma coisa assim, alguma roupa. Aquilo já se tornou velho, já se tornou obsoleto já. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui gosta e se sente abençoado quando pode ir num lugar e comprar algo novo. Fala, puxa, que bênção, Deus me abençoou e agora eu não vou mais usar o velho. Eu vou usar o novo. Ou quem é que está aqui, quando vem para o culto, fala, deixa eu escolher a minha roupa mais velha, para eu estar no culto. Eu creio que ninguém faz isso. Vou num casamento, eu vou colocar aquele meu terno bonito, de 1972, eu vou usar aquela calça boca de sino, porque é a roupa mais velha que eu tenho e eu quero chegar assim no casamento. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas nós gostamos daquilo que é novo. E meus irmãos, Jesus nos faz novos. Ele nos faz novos, mas não somente isso. E vos vestistes do novo que se renova. É um novo que passa por novidade sempre, todo dia. Com Cristo sempre tem novidades para nós. Com Cristo sempre tem o novo se renovando. Em Cristo nós não ficamos desatualizados. Em Cristo, meus irmãos, nós não ficamos velhos. Em Cristo nós ficamos experientes. Ó que bênção. Em Cristo, meus irmãos, tudo se faz novo. Somos novas criaturas. A vida ganha novas perspectivas. E através do seu Espírito, Ele pode realizar em nós mudanças constantes. Para mim, essa é a maior de todas as bênçãos que nós, como seres humanos, podemos desfrutar. Sermos transformados. Quanto mais conhecemos de Cristo, quanto mais nós dependemos do Espírito Santo do Senhor, mais Ele nos renova. E como é bom quando nós olhamos para trás e falamos, puxa, olha só quem Jesus já me fez comparado com o que eu era antigamente. Eu não vou falar o nome não, mas é o irmão da nossa igreja, está aqui, está nesse culto, louvado seja o nome do Senhor. E conversando com ele um tempo atrás, ele estava testemunhando, ele falando, pastor, olha, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, pelas mensagens que nós temos ouvido dos pastores, pela comunhão que nós temos com o povo de Deus. Ele fala, pastor, quando eu era mais novo, é um homem experiente já, um homem experiente. Fala, pastor, quando eu era mais novo, eu não dava importância para essas coisas. E hoje eu vejo o quanto eu perdi. E agora, se eu tenho oportunidade, eu não perco um culto, eu não perco uma reunião, eu não perco um aniversário de sociedade, eu não perco nada. E aí, meus irmãos, ele disse a frase que mais me impactou e me abençoou. Ele falou, porque só Deus sabe como eu tenho sido transformado por Jesus. Isso me impactou muito, meus irmãos. E é um irmão que está aqui na igreja desde quando eu me conheço por gente. Desde quando eu sou pequenininho, ele está aqui.
e a gente percebe a mudança. E é uma mudança maravilhosa e para melhor. Mas é muito melhor. Muito melhor. Não é que era ruim antes. Não é isso. Mas é que Deus torna o bom ainda melhor. É o que Ele pode fazer com as nossas vidas. E em Jesus há tudo novo. Há vida nova. Novos pensamentos. Novos propósitos. Novos objetivos. Tudo novo. Tudo melhor. Meus irmãos, jamais seremos os mesmos se nos entregarmos por completo ao Senhor e Salvador Jesus. Jamais seremos os mesmos. Sempre estaremos em um profundo e gratificante processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. Qual é a chave para esse crescimento? O versículo aqui vai nos dizer: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O segredo, meus irmãos, do nosso crescimento é conhecer através de sua palavra o Deus maravilhoso a quem servimos e que deu a sua vida por nós na cruz. Não existe outra forma de crescermos diante do Senhor em nossa vida espiritual que não seja conhecendo a palavra, se alimentando dela. Quem estava no culto de ontem à noite, ouviu o pastor Cláudio Drosten pregar e em um determinado momento da sua mensagem, falar exatamente sobre isso. Que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, mas isso não é encher de uma vez por toda. Encheu hoje, ótimo. O que a gente encheu hoje não serve mais para amanhã. Amanhã a gente tem que se encher de novo. E o que a gente encher amanhã não vai servir para depois de amanhã. A gente vai ter que se encher depois de amanhã de novo. E é esse renovar, essa busca incessante pelo Senhor e Salvador Jesus. E conforme nós conhecemos mais da palavra, mais nós somos transformados, porque ficamos à imagem de Cristo, nosso Senhor. E por fim, meus irmãos, a vocação nos liberta da incapacidade. E talvez você esteja ouvindo tudo isso, e em seu coração você esteja pensando: pastor, não é possível, para mim não é possível. Eu sei que você pode estar pensando nas várias vezes que você já tentou mudar, nas várias vezes em que você já se esforçou, buscando mudanças, e o resultado foi um fracasso muito grande. Eu digo isso que você provavelmente já experimentou isso com conhecimento de causa. Quantas vezes, meus irmãos, eu falava para mim mesmo, falava: não, agora vai. E pouco tempo depois, estava eu caindo, cometendo o mesmo erro, me envergonhando diante do Senhor. Mas não é, meus irmãos, impossível, sabe por quê? Todas as vezes que eu, e possivelmente você, e eu quero dizer possivelmente para não dizer com certeza, eu não quero ser petulante dessa forma, mas provavelmente, assim como eu, você se fortaleceu nas suas próprias forças, ou você buscou a capacidade em você mesmo para poder mudar de vida. E assim como eu, você se decepcionou consigo mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade, meus irmãos, nada pode. Mas a capacidade que vem de Deus, essa pode tudo. E eu tenho certeza que ao longo da sua vida, você que já entregou a sua vida a Cristo, já passou por momentos assim, em que foi quebrado pela vida. E achava que não ficaria de pé novamente. Achava que não conseguiria se reerguer novamente. Achava que nada mais seria como antes. Mas você buscou ao Senhor. Você confiou na força do seu poder. E Deus o restaurou. E Deus o levantou. E você está aqui nessa manhã. Talvez você esteja passando por uma situação dessa agora, novamente, ou talvez seja uma novidade na sua vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não confie nas suas próprias forças, mas busque forças no Senhor. Verso 12, revesti-vos
Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Meus irmãos, todas essas são características descritas na palavra de Deus, mostrando que o Senhor Jesus é a fonte de cada uma delas. E Ele pode nos abençoar com tudo isso que nós necessitamos. E Ele pode transformar completamente a minha e a sua vida, não importa qual seja a dificuldade que nós estejamos enfrentando. Fomos vocacionados para isso. E Deus quer nos libertar de uma vida aprisionada a pecados. Deus quer nos libertar de uma vida aprisionada à mesmice. Deus quer nos libertar de uma vida pequena. E quer, a partir de hoje, nos fazer voar como águias, que não se cansarão, mas voam diretamente à eternidade, à presença do nosso Deus. Você está aqui nessa manhã e você ainda não tem a Jesus como Senhor de sua vida? Ele quer transformar a sua vida também. Se você está buscando essa transformação e você não a encontrou até hoje, é porque você ainda não se encontrou com Jesus. Encontre-se com Cristo e sua vida será completamente diferente. Que Deus assim nos abençoe, pastor. Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento. A mensagem nos chamou a pedir a ajuda do Senhor para que possamos aproveitar mais a liberdade que Ele nos proporciona por Jesus. E o meu convite nessa manhã diz respeito a isso. Você que quer pedir a ajuda do Senhor para aproveitar mais essa liberdade que foi pregada, eu convido você a ficar em pé onde você está. Alguém assim? Amém, 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 amém. Glórias a Deus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Há mais alguém? Alguns irmãos se levantaram, Deus falou com você, você precisa de oração para aproveitar mais essa liberdade pela qual o Senhor conquistou na cruz. Há mais alguém? Fique de pé, eu quero orar por você. Agora há alguém aqui nessa manhã, amém, eu vi. Agora há alguém aqui nessa manhã que ainda precisa se libertar da maior prisão que existe, e é a prisão da condenação do pecado. E você está aqui e quer se entregar a Jesus Cristo, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu ainda não sou um crente, mas eu preciso ser liberto dessa condenação. Eu quero Jesus na minha vida. Há alguém assim? Eu ainda não sou um crente, mas eu quero Jesus. Eu quero me tornar um crente no Senhor Jesus. Eu convido você a ficar em pé também. Há alguém assim? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Há alguém assim? Convido a todos neste momento a se colocarem em pé e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essa mensagem, ó Pai, nos traz a plena certeza de que nós devemos aproveitar mais a nossa liberdade conquistada por Jesus, e que possamos fazer isso, ó Deus, para a Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, que possa tomar essa decisão quanto antes, ó Deus, e que o Senhor conceda outra oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar uma estrofe de um hino.